Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 2, versos 1 a 5, que dizem: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Bom, queridos, chegamos aqui ao nosso segundo capítulo de João, e aqui nós chegamos às bodas de Caná, um casamento que ocorreu nessa cidade chamada Caná. E aqui chegamos à semana inaugural, do Evangelho de João, sendo o primeiro dia ali no batismo de Jesus, e aqui já estamos no sétimo dia, havendo um hiato aí de 3 dias, onde Jesus estava se deslocando para Galileia. Bom, queridos, aqui nós vemos um casamento acontecendo. O casamento ele tem uma importância muito grande na sociedade e também diante de Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz: Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Infelizmente isso não tem acontecido, queridos, na nossa sociedade. Hoje o casamento se tornou algo banal, sem importância, às vezes até motivo de piada, como se a vida da pessoa acabasse quando ela se casasse, e fazem esse tipo de comédia com o casamento. Além disso, muitas pessoas dissolvem o casamento, queridos, por qualquer coisa, rapidamente, como se fosse, qualquer coisa eu caso e separo. Como se fosse algo simples, como fosse algo inconsequente, que não trouxesse diversos problemas, As pessoas hoje fazem festas colossais, que não tinham antigamente, festas tão grandiosas, tão espetaculares, mas terminam por qualquer coisa, quando antigamente o casamento era muito mais protegido, mais cuidado, com mais carinho, queridos? Então que a gente dê valor mais é o que importa, que é a permanência do relacionamento, cuidar um do outro, cuidar para que os desgastes do dia a dia possam ser minimizados, para ajudar o relacionamento a ser saudável, porque os casamentos terminam justamente porque as pessoas não cuidam, queridos? Muitas vezes, não estou falando de todos os casos, porque há casos que um outro lado é uma pessoa realmente muito má e faz às vezes atrocidades, mas estou falando no normal. As pessoas precisam aprender a cuidar daquele bem tão precioso, para que o relacionamento seja saudável. São as coisas que nós vamos semeando ao longo dos dias que vão ou gerando um relacionamento mais saudável, mais agradável, ou fazendo aquilo se tornar algo difícil de suportar. E a gente tem que dar valor, queridos, porque às vezes nós procuramos uma pessoa para casar, procuramos anos, às vezes procuramos uma década inteira para encontrar uma pessoa. E quando encontramos, nos casamos, e aí vem os problemas, vem o choque de cultura, o choque de personalidade, e aí vamos jogar fora tudo pelo qual lutamos assim tão facilmente. Não, meus amados, vamos dar valor, vamos olhar para outra pessoa, vamos conversar, vamos procurar melhorar as coisas, vamos lutar, queridos, para que os nossos casamentos sejam duráveis, sejam saudáveis, sejam bons, e que possam caminhar a vida toda juntos, que possam envelhecer juntos, desfrutando da companhia um do outro e um cuidando do outro. Bom, nós vimos aqui que Jesus foi convidado para o casamento, e isso é muito importante, queridos, para que o nosso casamento seja bom, não apenas a festa, mas todo o casamento. Convide Jesus para o seu casamento, peça para que ele faça parte, para que ele dirija ambos os corações, para que toque em cada coração, para que haja arrependimento, haja conserto, haja perdão. Chame Jesus para dentro do casamento. E quando faltar algo, como nós vimos aqui nessa festa, está faltando o vinho, se faltar algo na sua vida que precisa de uma ajuda, peça a Jesus,
peça para que ele corrija, para que ele intervenha, para que ele ajude vocês a superar algum problema, né? Em Filipenses capítulo 4 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então façam orações, peçam a Deus ajuda para o bem do seu casamento. E nós vimos aqui que, no caso, a ajuda quem pediu foi Maria, mãe de Jesus, intercedendo pela festa de casamento, que não era dela, né, era de outras pessoas. Isso é algo que nós precisamos fazer mais também, né, queridos? Pedirmos a Deus, pedirmos a Jesus ajuda para outros. Às vezes nós não estamos precisando, né? Sempre estamos, mas nós estamos vendo alguém sofrendo, alguém com alguma dificuldade, peça a Jesus por aquela pessoa, interceda por ela, né, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus possa chegar àquele outro lar, ou àquela pessoa. Bom, nós vimos aqui no texto que Jesus fala de uma forma um pouco estranha, né? Com Maria, diz: o que nós temos em comum, mulher? Isso parece um tratamento desrespeitoso com a mãe, mas não é o caso, tá, queridos? Na cultura da época era comum chamar, né, a mulher dessa forma, mulher. Era comum, não era algo desrespeitoso, até o contrário, era uma forma carinhosa, afável de falar com a mulher que fosse. Por exemplo, Jesus na cruz, ao consolar a sua mãe que estava ali desolada aos pés da cruz, ele fala da mesma maneira. Os anjos falaram com Maria anteriormente com essa expressão, Paulo também fala, e todos os escritores gregos da época, tá, queridos, usam esse termo sem nenhum alarde, sem estar sendo rudes, tá? É uma questão cultural da época. E aí Jesus diz: olha, minha hora ainda não chegou, diz a Maria, né? Sim, queridos, quando nós pedimos a Deus e clamamos por uma ajuda da parte dele, nós precisamos entender que ele vai agir da forma que ele acha melhor. Os nossos pedidos não são ordens para Deus. São um pedido para que ele venha agir em nosso favor, mas sempre segundo a vontade dele. Sempre como nos ensina o Pai Nosso, né, a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então ele vai fazer da forma certa, na hora certa, o que precisa ser feito, né? O atraso de uma ação, atraso entre aspas, né, uma certa demora, não é uma negação do pedido, é só uma ação de Deus na hora certa, segundo a sabedoria de Deus, como ele sabe que é o melhor. Existe aquela frase que diz, né, Deus tarda, mas não falha. Não, meus amados, Deus não tarda nem se adianta, ele sempre vai agir no momento certo. Como diz Eclesiastes capítulo 3, tudo tem a sua ocasião própria, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem um momento certo. E com essa expressão, o que Jesus quis dizer, né? Porque parece que Jesus se contradiz. Ele diz que a hora ainda não havia chegado, mas depois, posteriormente, ele vai realizar o milagre. Então o que ele diz parece não estar de acordo com o que ele vai fazer depois. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, e ele usa essa expressão em outros lugares, é que a hora deles se manifestar ao público, à multidão, ainda não havia chegado. Então aquele milagre, para ele realizar, tinha que ter um certo cuidado para que os convidados, as dezenas, talvez centenas de pessoas, a gente não sabe a dimensão, mas provavelmente algumas dezenas de pessoas não viessem ficar sabendo e ficarem ali maravilhadas e carregassem Jesus, idolatrassem Jesus. Não era o momento do ministério dele aparecer de uma forma assim para a multidão toda, não é hora dele se expor. Então o que Jesus faz? Ele vai realizar aquele milagre em secreto. Apenas os discípulos, diz os versos posteriores, que apenas os discípulos creram, porque apenas eles devem ter visto. Jesus vai falar ali com o mestre de cerimônias, com um grupo de servos, mas os convidados, né, a multidão ali que comparecia à festa, não vai ficar sabendo desse milagre. Então é esse o ponto de Jesus. Minha hora ainda não chegou de me expor de uma forma assim muito aberta, então vou ter que fazer em secreto.
E aí Maria diz para os servos, né, façam tudo o que ele lhes mandar. E isso é um ponto importante, queridos. Aqueles que querem, entendem que precisam de uma ajuda de Deus, estão orando, não basta orar. Você precisa também fazer o que ele te ensinar, aquilo que ele te instruir. As orientações que você vai recebendo, lendo a palavra de Deus, aqui ouvindo, o ensino do Evangelho, as orientações que você vai recebendo, os ensinos, aquilo que vai sendo colocado no seu coração por Deus, obedeça, queridos, siga, porque isso é o melhor para a sua vida. Não adianta você orar, ó Deus, vem agir na minha vida, e depois da oração ir deitar numa rede, esperando que Deus resolva tudo para você. Não, queridos, não funciona assim. Você deve orar, pedir para uma ação de Deus, e Deus vai agir, vai te abençoar da maneira certa, na hora certa, e você faça a sua parte. Deus não é o nosso servo, não, Ele vai nos dar ajuda, Ele não vai fazer tudo. Então, ore, peça, mas vá seguir aquilo que você precisa fazer e seguir os ensinos dele. Você precisa seguir, precisa obedecer. Jesus diz em Lucas 6, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não adianta você orar, ó Senhor, e não faz o que ele diz. Então ele não é o seu Senhor, ele não é o teu Deus, você não é seguidor dele, você não está colocando em prática o que ele ensina. Ele diz, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como uma casa firmada na rocha. E quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como uma casa firmada na areia. Vem a tempestade e a tempestade se abate nas duas casas e apenas a casa que ficou firmada na rocha fica de pé, a outra cai e tem uma grande ruína. Ou seja, qual que é a casa que fica de pé? Qual que é o lar que fica de pé? Qual que é a alma, a vida espiritual que fica de pé? Aquela que ouve o que Jesus diz e pratica. Se você está indo à igreja, está só ouvindo esse áudio, só ouve, não põe em prática, meu irmão, quando vir a tempestade, a notícia não vai ser boa, querido, não vai ser boa, não adianta, não é só orar, não é só ouvir, é orar, é ouvir, é colocar em prática. A fé verdadeira é aquela que ouve, crê e segue. Por isso, quando Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, sai dessa terra e vá para uma terra que eu te mostrarei, ele foi. Então siga, querido, siga sem medo, põe em prática na sua vida o Evangelho, chame Jesus para a sua vida, ore e siga, e obedeça e faça o que ele for te ensinando. Amém, meus irmãos? Põe em prática o que você vai aprendendo aqui. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.